mais uma vez, é ele, o herói, o forte e vingador Hulk. Mas o mais importante, levar alegria para a massa. Eu tenho certeza que quando eu faço gol aqui, eles vão à loucura. Então todos os meus gols é dedicado primeiramente a Deus, meus familiares e a toda a massa atleticana. Mas na verdade parecia que o herói da noite seria um jovem de 19 anos com um nome que tem até uma rima. Santino Andino foi o primeiro a levar perigo. Na sua segunda oportunidade, passou pelo Lianco, chamou o Natanael para dançar um tango e mandou sem chance para Everson. 1-0, Godoy Cruz. Quase que o Atlético ainda empatou no primeiro tempo, mas o impedimento de Rony anulou o gol de Arana. Em uma partida com mais de 30 faltas, as chances eram poucas. Só que o Coelho precisou somente de uma. Apareceu sozinho no segundo pau para igualar o placar. A reação não parou por aí. O próprio Coelho venceu no pé de ferro e rolou para Biel ligar o ataque. Reinier, logo na sua estreia, ajeitou de peito e Hulk fuzilou a rede. O gol de número 130 do capitão com a camisa do Galo. O 18º dele na Arena MRV, ultrapassando Paulinho, seu ex-companheiro de ataque. Fico feliz, né? É bom quando a gente consegue alcançar números assim que são históricos. E eu amo ter esses números assim como eu tenho no Mineirão, que é a nossa casa também. E agora ter aqui na Arena MRV só nos motiva mais ainda para querer aumentar esses números. A vitória embala o Atlético para o duelo de volta lá na Argentina na quinta-feira que vem. Mas antes, o Galo ainda volta à Arena MRV neste domingo para enfrentar a equipe do Grêmio. Eu não tenho vergonha de te dizer, eu ainda não encontrei a equipe titular. Por isso eu tenho mexido no sistema diversas vezes. A cada jogo uma história. Mas daqui a pouco encontra aquele grande jogo, aquela partida que encheu os olhos de todo mundo, aí você vai dar sequência. Depende deles. Ô Cuca, depende deles, mas depende de você também. 8 meses trabalhando, eu não posso entender como algo absolutamente normal você chegar com 8 meses de trabalho e dizer que ainda não tem um time titular, né? Claro, você tem jogador que está chegando aí, eu tenho que entender, tem jogador que chegou agora, tem jogador que chegou um pouco antes. Né? Isso demanda um trabalho maior de encaixe. Mas honestamente, né? Até hoje a gente estava falando na rádio, um assunto que o Eltinho tratou aqui ontem. Afinal de contas, o momento atual do Atlético é de encaixe ou é de mobilização? É encaixe ou é mobilização? Encaixou contra o Flamengo ou foi só a mobilização porque era o Flamengo? Porque, cara, ontem, convenhamos, né? O Godoy Cruz é bem limitado. Pode falar que a baba do boi cansado. Não acho que é a baba do boi cansado. Do Caramanga, sim. Do Caramanga, sim. A baba do boi cansado. O Godoy Cruz, não vou dizer que é a baba do boi cansado, você vê ali espasmos, né? De qualidade. Mas o Galante disse que era encaixe. E aqui, o Galante ontem defendeu que era um grande encaixe do Atlético. Você defendeu mesmo, Galante. E aí? O que você tem a dizer? Eu acho que o Breno falou. Grande encaixe, eu acho que ele não falou, não. Falou que era encaixe do Atlético. Não, grande eu exagerei, mas falou que era encaixe do Atlético. Eu quero que ele só peça desculpa pro torcedor, porque é um absurdo o que ele fez. Você estava lá ontem de perto. Por que foi ruim o primeiro tempo? É uma desgraça o primeiro tempo. Olha, boa tarde a todos, pessoal de casa. Eu quero só aqui trazer o que aconteceu ontem, um fato muito interessante. Ontem eu estava na tribuna de imprensa, que mostra o momento do Atlético. Com 30 minutos de jogo, um torcedor saiu da cadeira, chegou bem próximo de onde eu estava e começou a gesticular e falar comigo. E aí eu fui perto para entender, ele virou e falou assim: você fica lá na TV e no seu canal reclamando que o torcedor não vem em campo, mas vem aqui para poder ver isso aqui? Toquinho pro lado, sem ganhar desse time horroroso? Você tá de brincadeira. Esse é o sentimento do torcedor do Atlético. Porque o primeiro tempo do Atlético ontem foi muito ruim, foi muito abaixo do que você imaginava. Né? É um time que os próprios números, algo que o Cuca sempre está elogiando, que é a questão das finalizações, ontem o Atlético teve 9 finalizações contra 8 do time do Godoy Cruz. Isso mostra como o time estava sem criatividade. Não sou eu só que estou falando, não. O Cuca falou isso na coletiva. O primeiro tempo do Atlético foi praticamente nulo. Se não fosse aquele gol anulado do Arana e uma cabeçada do Rony, que o goleiro fez uma grande defesa, não posso deixar de citar aqui, mas se esperava muito mais. Um Atlético com intensidade, aquilo que a gente viu com o Flamengo, que começa a virar, sabe o quê? Uma situação fora da curva.
a gente começa a analisar e leva o Flamengo ali como um fora da curva. Quando você pergunta, Elton, se isso foi um encaixe ou se foi qual o termo que você falou? Motivação. Ou uma motivação, eu acho que foi as duas coisas. Encaixou, mas foi uma mobilização para aquele jogo e um encaixe para aquele jogo. Mas a gente vê depois dos outros jogos que o Atlético fez, não aconteceu isso. Na Sul-Americana você faz um corte muito interessante. O Atlético não jogou nenhum jogo bem na Sul-Americana. Né? Ontem, de novo, um jogo frio, sabe, morno, mas a torcida do Atlético apoiou do início ao fim, mas o time não entrou com aquele espírito que se imaginava. A intensidade, a entrega, não teve isso. O Atlético não conseguiu quebrar ali. E não foi, olha, não foi uma defesa tão consistente assim do Godoy, não, que ele deu espaço pro Atlético. Ele até chegou aí o ataque, ele fez um gol numa bobeada do Atlético, né? Mas poderia ter saído na frente antes, hein, Breno? A defesa do Everson foi uma grande defesa, um chute cruzado. É o que eu falo, o Atlético ainda deu espaço para eles, porque aí nós vamos voltar naquela novela de falar que falta o volante de contenção, né? Mas aí tudo bem. Mas até no lance do gol, né, o Alonso cabeceia a bola pro meio, né, no pé do jogador do Godoy, ele vai fazer o drible e o Lianco vira as costas. Não pode, né, Lianco? Com todo respeito, um baita jogador. Mas aí, o Atlético facilitou. E no primeiro tempo, o HG, eu não sei se vocês tiveram essa mesma percepção, mas quem estava no estádio, houve um temor pelo futebol apresentado pelo Atlético, se o Atlético conseguiria reverter o resultado pelo aquele futebol do primeiro tempo. Ficou aquela apreensão, né? No intervalo, conversando com os amigos da imprensa, todo mundo assim, poxa, desse jeito não dá, o Cuca tem que mexer. Mexeu em 3 peças, o time melhorou, mas foi conseguir ali, né, no apagar das luzes, esse resultado e uma vantagem que cá para nós é muito preocupante, porque o jogo de lá vai ser tão pegado quanto foi o de ontem, só que eles vão jogar num caldeirão, né? A gente sabe como é jogar na Argentina, como é difícil. Então o Atlético ainda tem um tempo aí, o Cuca, para evoluir esse time e tem que buscar um encaixe. E o Cuca, eu tô com HG, cara. Já teve tempo demais para você conseguir um time titular. Você falar isso ontem é assim, um banho de água fria, porque olha só, do Campeonato Brasileiro para cá, ele mudou alguma coisa extremamente no time do Atlético ou ele está mantendo sempre o mesmo time praticamente? Ele mudou o formato naquele jogo contra o Flamengo. Mas né? eu falo assim, é uma peça ou outra, você concorda? E aí ele teve eu modelo de jogo. Peraí, teve modelo de jogo. Nós vamos rodar, inclusive, essa sonora que você falou aí, do Cuca falando, de não ter o encaixe ainda e tal. O Cuca aí falando sobre o time titular, que ele ainda está procurando. 8 meses de trabalho, hein? Meu Deus do céu, roda aí. Eu tenho muitos anos de estrada, né? E às vezes você encontra a equipe sem querer. É um jogo que tem uma necessidade, você põe um jogador aqui ou ali, dá a liga e segue a liga. E quantos times no Brasil que está jogando assim porque deu liga? Não precisa ir longe para ver. E daí você encontra a equipe titular. Eu não tenho vergonha de te dizer, eu ainda não encontrei a equipe titular. Por isso eu tenho mexido no sistema diversas vezes. A cada jogo uma história. Mas daqui a pouco encontra aquele grande jogo, aquela partida que encheu os olhos de todo mundo, aí você vai dar sequência. Depende deles. E aí, Valuzeiro? Eu discordo muito, HG. Boa tarde para você, para quem está, para os demais amigos aqui, quem nos assiste. Cara, assim, são 10 jogos do Atlético após o retorno da Copa do Mundo de Clubes. Aí o Atlético jogou Bahia, Palmeiras, 2 vezes Bucaramanga, 3 vezes Flamengo, Red Bull Bragantino, Vasco e ontem contra o Godoy Cruz. No meio desse caminho, o Cuca achou uma maneira do time jogar. Vamos lá, você pega os 3 jogos do Atlético contra o Flamengo, pegando o jogo da derrota no Campeonato Brasileiro, 1-0 para o Flamengo, o jogo da vitória atleticana, 1-0 no Maracanã, e o segundo tempo. Você pegando esses recortes, o Atlético conseguiu marcar bem o adversário, o 1-0 então no Maracanã, o Flamengo, eu não consigo lembrar de uma defesa realmente contundente do Everson. E o Atlético, se saísse vencendo aquele jogo por 2-0, não teria sido nenhum exagero. Criou muito, marcou muito, dificultou. Olha, eu acho que o Cuca, neste momento, na minha visão, está relutante com uma maneira que ele achou do Atlético estar equilibrado, competitivo, mas que não é a maneira que ele mais agrada de ver futebol. Por muitas vezes, os técnicos vão ter que passar por esse tipo de situação em benefício do melhor futebol apresentado pela equipe. O Atlético foi bem contra o Red Bull Bragantino, jogando daquela mesma forma também, uma espécie de 3-4-3.
foi bem contra o Red Bull Bragantino. Não foi tão defensivo como foi contra o Flamengo. Naquela oportunidade, eu defendi aqui, o Thiago também concordava, que você pode adotar a mesma estratégia, sendo que os comportamentos serão distintos. Lembrando também que o gol marcado pelo Atlético lá no Maracanã do Coelho é um momento que o Atlético está pressionando o Flamengo, mesmo num 3-4-3. Só que o que fez o Cuca depois disso? Ele enfrenta o Flamengo aqui no jogo de volta da Copa do Brasil. O Atlético não está funcionando, marcando com uma linha de 4 defensores. Natanael e Arana estão expostos. Por quê? Alan Franco fica sozinho para cobrir todos os setores. No lance do gol do Godoy Cruz, quem está na posição do Alan Franco, fazendo o primeiro volante, quem tem que sair da defesa é o Lianco, que sai de uma maneira dando um bote errado. Mas por quê? Onde estão Gabriel Menino e Scarpa? Eles não têm característica. Não entendi a escalação do Cuca ontem, esvaziando novamente o meio-campo. Sendo que ele mesmo, Cuca, achou, se não a solução, uma maneira do Atlético se sentir mais confortável, competitivo. Eu vi os amigos falando, o Atlético criou pouco. Para mim, o calcanhar de Aquiles do Atlético não é a criatividade. Você pode criar 9 oportunidades, mas você não pode conceder 8 a um adversário como o Godoy Cruz jogando na arena. O time é desequilibrado. Ia fazer o gol em algum momento. O time é desequilibrado. E o que dá mais equilíbrio hoje ao time, na minha opinião, o Cuca está relutante. Para fechar, HG, acho que não compensa a produtividade de ataque do Rony arrastar o Hulk para o lado direito do campo. E o segundo gol prova isso. Ele precisa de estar mais próximo ao gol. Se alguém tiver de fazer, entre aspas, o trabalho sujo, de no momento sem a bola marcar mais pelo lado direito, esse alguém tem que ser o Rony. Cara, o Valor falou uma palavra que é importantíssima hoje nesse Atlético, né? Equilíbrio. E é o equilíbrio que você não encontra. Principalmente quando eu vou para os recortes, pensando assim, vamos pegar o primeiro tempo de cada jogo do Atlético. Onde está o equilíbrio quando você entra focado, interessado, sabendo as estratégias que você tem e você pega e não consegue concluí-la no campo? O Atlético fez primeiros tempos pífios. Vamos lá, pegando de ontem, primeiro tempo pífio. Contra o Flamengo, o jogo decisivo aqui na Arena, pífio. O jogo contra o Palmeiras, eu poderia falar os 2 tempos pífios, mas eu vou ficar com o primeiro tempo, que ainda foi pior. O Bucaramanga lá? O Bucaramanga lá, eu bato nessa tecla. Porque, tecnicamente, o Bucaramanga é muito pior que o Godoy Cruz. O Bucaramanga poderia ter feito 2-0 no Atlético no primeiro tempo lá na Colômbia, facilmente. Não seria absurdo nenhum. Então o Atlético precisa dar um equilíbrio ao seu time. E, principalmente, entrar entendendo o tamanho e a dimensão da partida, da competição. E outra coisa, entender o que é proposto para os atletas. Porque parece que, assim, entra totalmente desconectado com a realidade e depois vai correr atrás. Gente, o Atlético ontem conseguiu uma vitória importantíssima, muito valiosa, muito valiosa. Vai ser uma pressão gigantesca na Argentina. É um time que, como o Valu muito bem lembrou ontem, é tudo que eles têm, são essas 2 partidas contra o Atlético. A primeira já foi, a segunda é agora, lá na próxima semana, na Argentina. E eles vão fazer de tudo para se manter nessa competição. É o que eles têm hoje. Então o Atlético vai ter que entender a dimensão do jogo e jogar muito mais, mas muito mais do que jogou em outras oportunidades. Agora, só falando a respeito do Renier, que chamou a atenção ontem, né, os poucos movimentos que ele teve dentro de campo, eu vou falar um negócio aqui que às vezes nem eu vou concordar com o que eu vou falar, mas pode gerar uma discussão, um debate aqui com a gente. Tomadas as devidas proporções, a ideia que ele gerou em campo ontem se aproxima do que era Paulinho e Hulk, de aproximação, de entendimento de movimentos e que pode ser importante para o Atlético ao decorrer da temporada. E, é claro, se o Renier continuar apresentando no curto espaço que ele esteve em campo, porque tem sempre que firmar isso, né? Porque senão o pessoal já pega e fala assim, o Elton já está falando que o Renier é o novo Paulinho. Não, falou. Não estou falando isso. O que eu estou querendo dizer é que o movimento próximo ao Hulk é tudo aquilo que o Atlético perdeu com a saída do Paulinho. Agora, tem um detalhe, se assina. Aliás, eu vou primeiro com o Thiago aqui. Eu achei que você ia me chamar hoje. Boa noite. Não, é porque eu acho que ontem você falou muito.
Você assinaria a entrada do Reinier na do Rony e a entrada do Alexander na do Menino? Porque ontem, quando o Galante falou disso aqui, eu falei, não, eu acho que essa forma que o Cuca está introduzindo no time titular o Alexander me agrada, aos poucos. Aí o cara vai pegando o ritmo, vai entrando e tal. Só que ontem melhorou consideravelmente. O Reinier mais próximo do Hulk é bom para os dois. E o Alexander, pô, é uma personalidade absurda. Você assinaria as mudanças? Cara, posso até assinar, mas eu acho que o problema do Atlético vai além das peças. É o entendimento do treinador. Assim, peço desculpas ao torcedor, mas é uma realidade. Quando o Cuca chega na coletiva e fala o que ele falou, eu não tenho problema nenhum em assumir que eu até hoje não tenho time, me incomoda. Me incomoda porque é um trabalho de quase uma gestação e o Cuca não sabe ainda se tem um bebê ali dentro, sabe? Ele não conseguiu entender. O Cuca, desculpa, mas o Cuca tá muito mal no Atlético. O Atlético não pode enfrentar o Godoy Cruz dentro de casa, como enfrentou no primeiro tempo da partida de ontem, e fazer um jogo como fez. E qual que é o principal problema? O Atlético não tinha um mínimo de criatividade nos 45 minutos iniciais. Um jogo contra um adversário frágil, em que o Atlético finalizou 9 vezes, sendo 4 delas na direção do gol. E aí você olha para o primeiro tempo do Atlético, é uma bola, sai do Lianco, vem pro Júnior Alonso. Sai do Júnior Alonso, vem pro Alan Franco, que estava voltando para fazer a saída de bola lá atrás. Então, HG, desculpa, velho, mas o Atlético de ontem, se jogar esse futebolzinho, o Atlético não consegue absolutamente nada na temporada. Precisa mudar e muito, mas é uma questão, para mim, muito mais estrutural do que uma questão de peças. Eu assinaria, sim, porque eu acho que as duas peças que você falou, o Alexander e o Reinier, mas você não acha elas cedo, são não, superiores. Reinier? Eu achei ele melhor que o Rony, cara. Mas tá cedo. Muito cedo, Ainda cara. Então, não. o seguinte, Eu não tô espera falando, da janela não, que vem, escuta. que aí já tá no Eu não tempo estou ideal. falando que tem que sair, que Vocês não estão tem de que sair o sacanagem. Rony. Vocês dois estão de Eu sacanagem. acho que tem que sair o Rony. Então, Eu acho que Biel, agora né? não precisa Não, de ser Biel o não joga nada, Reinier ainda. Eu acho que o Eu Reinier gosto do acabou Biel, de mas não gostei chegar dele ontem, não. dentro daquilo eu que você gosto. até falou ontem, da coerência, de ter calma, né? Ele fez 2 treinos, ele deixou isso claro. Ele falou que ele não fez uma boa pré-temporada, fisicamente ele ainda não está inteiro, para ele não se queimar. Porque ontem, por exemplo, deixa eu acabar de falar. Calma, Elton, calma, Eu tô discutindo com você normal. Sua bateria tá cheia. Ó, Eltinho, Sua bateria tá cheia. Peraí, é uma loucura. Peraí, a bateria tá cheia. Ele me interrompeu. Não, agora é dele. Agora é dele. Você já acabou, você já acabou. Não É acabei, porque você interrompeu. eu penso o seguinte, ontem nós estamos aqui elogiando o Reinier porque ele participou de um lance. Se ele tivesse participado de na lance verdade, nenhum... a bola chegou nele, ele chegou deu e tapa ele e foi. foi só por isso? Ele poderia não ter feito... A gente não podia ter uma exigência Só porque muito ele grande fez- em cima deu dele. assistência da virada. Em 2 treinos, você não pode ter uma exigência muito grande. E ele mostrou que tem um potencial, isso é ótimo, cara. Mas eu acho que a gente não pode Quando criar é o uma momento coisa ideal, em então, cima. pra colocá-lo, Breno? Porque Não, não meu tem cara, como ter treino, eu acho irmão. que... Olha, que engraçado o senhor falar isso, porque Quando é o o momento Alexander ideal? tá aí, fez 5 jogos, e ontem você veio falar aqui, Eu não falei o isso. time vai ficar torto, vai ficar torto. Torto Não, fica não, ver você não. ver o Gabriel Menino ontem. Pera aí, irmão. Torto fica ver o Gabriel Você Menino tem um ontem. pouco de Aqui, dificuldade o de Atlético compreensão. tá onde Eu que vou tá, te já que dar. você quer Você tem um pouco de tocar nisso, eu dificuldade vou te de falar o que tá compreensão. acontecendo no Mas eu Atlético. vou te explicar. O que tá acontecendo é muito jogador jogando com nome. Isso! O que tá acontecendo? Você tem um O pouco Alexandre de tá pedindo dificuldade de passagem compreensão. e você vem com esse papinho de que Você vai tem um ficar pouco torto. de dificuldade Torto de ficou o primeiro compreensão. tempo. Você tava onde que muito ninguém preocupado jogou. com o torcedor É te isso. xingar ontem Aí e você não vem ficou com esse prestando papo atenção aí, no que tava acontecendo. agora você tá querendo colocar o A Reinier. formação do Cuca, Que engraçado, que coerência é A essa? formação do Cuca foi diferente no jogo de ontem em relação ao jogo contra o Vasco, em relação ao jogo contra o Red Bull Bragantino. Qual é a em sua relação ao coerência primeiro jogo do contra o Flamengo. Alexander ter É jogado muito simples. 5 jogos, Você não 219 entendeu. minutos e ele não Você poder ser não titular? entendeu O que estava Reinier entra acontecendo de em cara e campo você ontem. quer que ele seja Eu titular. tô aqui pra te explicar, Explica. fica tranquilo, fica Não, em me paz. explica não, explica pra quem tá em Você casa. não entendeu o que estava acontecendo Explica pra em quem tá em campo casa. ontem. Por que o não Gabriel pode Menino o jogou Alexander como entrar? volante ontem, não jogou aberto. Não, peraí, pra direita ele jogou o tempo aonde? inteiro. Jogou como volante. Você tem ontem, certeza não jogou disso? aberto, não jogou Porque aberto no pra primeiro direita tempo eu não vi ele jogar. Agora, o Alexander. Eu não vi ele jogar no primeiro jogando como volante, os dois jogando como volante, eu prefiro o Alexander. Agora, então o por que ponto é- você ontem veio falar que ele não poderia eu tô de jogar? sacanagem. Eu vou tentar te explicar. Você virou e falou que ele ia ficar torto, Pensa aqui, ó. porque ele é canhoto. Tem Você quer- como, Ô, meu amigo, tem ele como, entrou por favor, ontem. Ele entrou Pedro, ontem. mostrar Ele pra ele entrou aqui o ontem. que é um campo de futebol, pra ele entender. Vai, levanta. Ali, ó, Vem. O Gabriel Menino, nos jogos anteriores, estava jogando aqui, ó, nessa faixa do campo. Pensa que ali é o goleiro do Atlético, tá? Então ali o valor é o Everson. Então parece um pouco. Aí tô brincando, tem nada a ver. Mas aí aqui jogava o Gabriel Menino. No jogo de ontem, o Gabriel Menino deu 2 passos pro meio pra jogar aqui. Cara, a partir do momento que ele joga aqui, eu prefiro o Alexander. O problema é quando o Alexander joga nessa ponta
de perna trocada. Por quê? O problema é você pensar assim, ó. O problema é você pensar assim. Porque quem falou que o Alexandre não podia jogar dessa maneira? Você pensa assim, você quer colocar ele ali. Então, eu acredito que o Atlético... quando ele entrou contra o Vasco, ele não jogou ali. Jogou. Tanto é que ele faz o gol daqui, ó. Ele faz o gol daqui, ó. Que gol que ele fez? Ele não fez gol. O Gabriel Menino. Não, eu não tô falando do Menino, não. Tô falando do Alexandre. Então, mas aí o Cuca muda o sistema de jogo. O Cuca muda o sistema de jogo. Porque o ponto pra mim é, se o Cuca mantém um esquema que eu considero o ideal pro Atlético nessa temporada, o Alexandre tem que jogar aqui, ao lado do Scarpa. Joga o Alexandre aqui, o Scarpa aqui no meio. Aqui vai jogar o Arana, aqui vai jogar o Gabriel Menino. Aqui você vai ter Rony, eu prefiro o Rony aqui ou o Reinier. Aqui você vai ter o Coelho, aqui você vai ter o Hulk. E atrás você vai ter o Sarabia jogando pelo lado, no centralizado o Lianco, da esquerda o Alonso. Assim, e esse é o posicionamento quando o time estiver atacando. Quando o time estiver defendendo, você puxa o Arana, joga ele pra cá, o Alonso vem um pouco pra cá, o Lianco abre um pouco pra cá e o Sarabia segue aqui. Aí, nesse momento, dá pra você ter os 4 do meio campo voltando, você vai puxar o Reinier pra voltar, os outros 3 aqui marcando, o Cuca, o Coelho e o Hulk um pouco mais soltos. Com o Coelho voltando também pela esquerda. Eu prefiro que o Atlético jogue dessa forma. Isso é particularidade, porque quando eu vi o Atlético jogando bem, foi assim que eu vi o Atlético jogando. Foi contra o Flamengo, nos jogos do Rio, mesmo com a derrota. Eu acho que o Atlético jogou bem. Eu brinco com você, te falo, te cobro, pô, o tom que você está falando é só parecendo que o Atlético ganhou do Flamengo, mas foi um jogo que o Atlético fez bem. Agora, o meu ponto é, se jogar nessa formação que eu acho, não dá para colocar o Alexandre na do Menino. Se jogar na formação que o Atlético jogou ontem, o Alexandre tem que estar na do Menino. É que são duas coisas diferentes, você está comparando batata. Você batata tem que entender uma coisa. Manga, não tem como. O Alexandre, ele pode jogar no meio, ele pode jogar com o Menino. A maneira do Atlético jogar cara, é que tem que mudar. Não, calma, velho. Calma. Eu só não quero que o Alexandre jogue na ala direita. Mas ninguém está falando para fazer isso. O que nós estamos falando aqui, nós estamos debatendo desde o início do programa, e o Valor colocou muito bem, é que o Cuca tem que mudar o jeito dele jogar. E ele mesmo já Mas achou. Ele parece estar relutante com uma forma. Entendeu? Vocês querem que ver ele aqui, achou... ó. Eu tenho uma escalação do Atlético que é totalmente diferente do que todo mundo pensa. Qual que é, então? Eu colocaria o meu meio de campo do Atlético hoje, presta atenção, e eu vou justificar porque antes de vocês começarem a gritar. Eu vou brigar. Eu colocaria o meu meio de campo com Alan Franco, Gabriel Menino, Alexander, e eu colocaria Scarpa, já abriu o olho, Scarpa, Coelho e Hulk. Eu colocaria o Scarpa pela direita, e eu colocaria no meio de campo o Alan Franco como um primeiro volante, caindo pela direita eu colocaria o Gabriel Menino, e pela esquerda eu colocaria o Alexander, para fazer um equilíbrio. E lá na frente eu colocaria ali, voltando, o Scarpa pela direita, o Coelho pela esquerda e o Hulk pelo meio. Eu faria esse meio de campo, por quê? Para ter uma maior consistência no meio. Porque o Scarpa ele pode ser um quarto homem do meio, como ele pode ser um atacante, o Atlético precisa de meio. E por que eu estou falando isso? Porque essa questão de ter 3 atacantes, gente, eu vou falar com todo respeito ao Rony. O Rony não dá mais para ele ser titular do Atlético. Mas pelo seu meio de campo e seu ataque, você não jogaria com 11 na linha, não? Vamos Eu coloquei o mesmo. É porque eu tô jogando. Ele colocou 4-4-2. Foi como se fosse um 4-4-2. Lá na frente teria, porque o Scarpa poderia fazer esse homem. Isso, mas ele seria seu ataque Hulk e Rony? Não, Hulk e Coelho. Hulk e Coelho. Coelho, com o Scarpa jogando por ali. Porque o Scarpa fez muito isso ano passado, de jogar ali pela direita. Ele gosta de jogar por ali, né? Aquela coisa de cortar para bater, cortar para cruzar. Eu penso que o Atlético precisa ter uma consistência. Então, assim, eu não tiraria talvez o menino do meio, não, mas eu colocaria ele com o Alexandre ali, com o Alan Franco, porque o Atlético tem um buraco no meio. E pelo jeito, vai contratar um volante, mas não chega. Agora, o Rony, com todo respeito que eu tenho, a justificativa do Rony ser titular do Atlético é porque ele é um atacante que volta para ajudar na marcação. Essa não é a primeira função do atacante. O atacante é um atacante, o que ele tem que fazer? Fazer gol, criar oportunidades, né? O Atlético não tá fazendo isso nesse momento. O Atlético no Campeonato Brasileiro, daqui a pouco nós vamos falar da Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro, qual foi o último jogo que o Atlético, o jogo que você lembra que o Atlético foi envolveu e muito o adversário durante o jogo todo? Não, envolveu e muito. Contra o Grêmio, né? Não, você falou o jogo todo. Não, o jogo todo não. Boa parte do jogo, vai. Não, 15 minutos do Grêmio. Peraí, o que é envolver, HG? O que é envolver? Fazer aquilo que o Atlético fez com o Grêmio lá. Ele fez em que outro assim, jogo? Me desculpa uma coisa. Eu não tô perguntando, não tô insinuando nada, não. O Palmeiras estão fazendo isso o campeonato inteiro. Me desculpa uma coisa, assim, o que é envolver? Quando a sua estratégia de jogo ela anula do adversário, pra mim o Atlético envolve o Flamengo no jogo da ida. Exatamente. Mas vamos lá. Me parece assim, o Atlético não deu 20 mil chutes a gol e tomou 0. Porque parece que envolver é só isso. Mas o Atlético, quando a estratégia dele sobrepõe e muito a do adversário,
ele pra mim tá envolvendo. Então, ele tá beleza. Em quais jogos o Atlético teve No Campeonato isso que você está se Brasileiro? referindo? Não, em geral, então. Eu vai. acho que o jogo da ida contra o Flamengo na Copa E o jogo do Brasil. Brasileiro Sim. contra o Flamengo também, Mas ele eu não jogou acho bem. que ele tem... O Atlético foi menos seguro defensivamente. Não é só pelo gol. Aquele jogo, o Everson é muito, muito exigido. No jogo da ida do campeonato da Copa do Brasil, tem uma bola na trave do Everton Araújo que ele puxa pra canhota, bate, a bola acerta a travessão. Fora isso, meu irmão, não tem uma defesa que você fala assim, pô, o Uma Everson aqui finalização salvou. de fora da área. É, Finalização de um só chute time fora. seguro. Isso, né? exatamente. Não concedendo No a finalização jogo dentro Porque da no jogo área. do Brasileirão, eu não acho que o Atlético tem envolvido por isso. Não é O questão de Flamengo teve envolver. dificuldade. Porque Não, cara, essa eu palavra entendi o que você envolver dizer. tá errada. Eu acho O que é melhor Atlético falar não tem jogar sido bem, que jogou soberano bem. no jogo. Não, Jogou não bem. foi soberano. Não, jogou foi legal. soberano. Mas foi é legal. que Não eu foi acho soberano. que Porque vocês pra mim, entenderam. Porque jogar legal é diferente de você ser soberano no jogo. Thiago. O jogo do Brasileiro, eu concordo contigo, o Galo foi soberano. Thiago. Jogou legal, mas não foi soberano. No Thiago. jogo da Copa do Brasil, o Atlético Thiago, sobrou. Contra o Red Thiago, Bull Bragantino, eu gosto. Me agrada o jogo Também do Atlético gosto. também na arena. Tocou o valor jogou, agrado. bem contra o Bragantino. Mas o melhor, vamos analisar a Sul-Americana, que são adversários, principalmente o Atlético pegou adversários até agora da terceira prateleira. Todos os times que o Atlético pegou são times de terceira prateleira, em cada um dos seus respectivos... A Sul-Americana não viu uma atuação 60% respectivos do Atlético. em cada um dos seus verdade. respectivos países, o Atlético não conseguiu desempenhar algo palpável. Não conseguiu... Cara, é isso que a gente tá falando. A gente tá pegando partidas que o Atlético foi bem contra o Bragantino, contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, contra o Botafogo, contra o Fluminense, que são times da prateleira A do Campeonato Brasileiro. Aí eu volto para a Sul-Americana, que é a questão. O Godoy Cruz não está na primeira prateleira da Argentina, não está na segunda. O Cienciano é um nada. Jogou contra o Bolívar, um jogo horroroso, terrível. Bucaramanga na Colômbia, um nada. Iquique. Quem é o Iquique? Caracas. Nada. Lá só tem 3 times e ele faz parte disso. O outro, que foi o Cienciano, que eu já repeti. Mas, enfim, é muita pouca qualidade dentro de uma competição que, para muitos, apontam o Atlético e o Fluminense como uma possível final. Baseado em quê? Em Qualidade quê? de elenco. Cara, mas não Eu acho pode que é ser só isso. City. Não, mas, Então você tá dizendo que o HG é incoerente. Então, é isso que quer dizer. aqui, o HG e o Bruno elogio. Galante são incoerentes. Elogio. Porque eles não têm Thiago, capacidade de elogio. analisar o jogo. Porque se você tá Elogio. dizendo isso, eu concordo contigo. sabe? Elogio. Mas eu acho que a isso que gente... quer É porque a gente tem que É isso que quer ampliar a discussão. Aqui, deixa eu resumir, mas tem que responder rápido. Porque hoje você tá palestrinho. Eu vou ser Se eu sempre montar assim. uma igreja, o pastor é Rogerinho, você. Rogerinho, eu vou ser sempre Meu assim. pastor é você. Sou eu. É. Choque Então, de The cultura. King, the power, the off. Choque de É cultura. isso, eu não sei. É mobilização ou encaixe? Pra mim foi mobilização. Mobilização. O Atlético se mobilizou, tá encaixado. Encaixado não tá. Então, pronto. Você, irmão, rápido. Mobilização. Mobilização. Você, Valuzeiro. O Cuca achou um Falei pra ser rápido, ele vai palestrar. o Cuca achou um encaixe, mas não segue, não acredita naquilo que ele achou. Então vamos lá. Sabe o que tá te salvando, Cuca? Sabe o que tá te salvando, Cuca? Tá te salvando os resultados. Qualidade individual. Não, os resultados. Enquanto você estiver passando e ganhando jogos, tendo menos dificuldade do brasileiro, empata um aqui, ganha outro ali, os resultados é que vão te salvar. Aliás, tá que estão te salvando o torcedor é ainda qualidade. tem paciência, Cuca, por causa dos resultados. Por que você está sem paciência aí, Pode ô palestra? falar Porque rapidinho. você eu tô e o brigando Breno com o Galante falaram que o Atlético será campeão Você da brigando com o Sul-Americana. Valu? Porque eu tô o discutindo Valu com o não Valu. falou o que ele tinha combinado, que ele queria ouvir. É isso? Nossa. É isso? Peraí, que eu tinha o quê? É isso, o Valu não foi Peraí. não? É isso? Você chegou no programa agora? Não, é porque você Você tá chegou fazendo um agora no gesto, eu não tô programa? Tem entendendo. nada Eu tô querendo combinado. entender. o Eu pessoal estou do teatro entender. discutindo com ele. Não, o então HG põe a tava- discussão com todo mundo aqui. A câmera estava fechada. Porque você falou assim, não é isso não, não é isso não. Não, você tá querendo induzir o Valu? Que isso, cara? Você tá brigando com o Valu? Você tá querendo brigar com ele, induzir porque ele Por falou que algo vocês que você estão não queria? brigando, Valu? Eu amo Cara, quando não pegar. tá É meu momento acontecendo predileto nada do programa. disso, na verdade. Então que- explica pra que gente, eu o- quero entender, pô. Não, o Breno entendeu, mas ele tá fazendo a tradicional ironia do Breno Galante aqui no nosso programa. Irônica. Ironia do Breno Galante nos Debochado. donos da bola, né? Você acabou de acompanhar. Cara, o que a gente tá falando é que o Cuca achou um caminho, mas, por exemplo, eu até agora não entendi, acho que muitos não entenderam, aquela escalação do Atlético no primeiro tempo contra o Flamengo, jogo de volta Sim. da Copa do Brasil. Eu também não entendo a escalação de ontem esvaziando o meio-campo. O Atlético hoje não consegue jogar num 4-3-3. Independente do Coelho se matar pelo lado esquerdo voltando, independente do
Rony, né? Mas depois, vamos lembrar que ontem o Hulk começa pelo lado direito. Que pra mim, assim, é uma coisa... É uma temeridade. Você colocar o cara que mais tem capacidade de finalizar. O Rony tá entregando o quê, em termos de definição, mais perto do gol? Pro Hulk voltar pra ele pelo lado direito. Então, assim, hoje, pra mim, Alexander tem que estar nesse time. E esse time pode jogar de duas formas distintas. Se você quiser colocar Saravia, Lianco e Alonso, você pode. Um meio-campo com 4, colocando 3-4-3. Você coloca Arana, Alexander, Franco e Menino, que funcionou aqui. Não funcionou? Você coloca o Scarpa. O Scarpa como ponta? Não é como ponta. Ele vai jogar aberto pelo lado esquerdo. No momento que tiver a bola, ele vai ter liberdade. Coelho do outro e Hulk. Se o adversário precisar de você marcar com uma linha de 5, você puxa de um lado o Arana e puxa o Menino de outro. Se o Cuca quer marcar como ele está marcando com 2 linhas de 4, ótimo. Você faz uma última linha, Saravia, Lianco, Alonso e Arana. Do lado, você põe o Alexander, que conhece muito de corredor esquerdo, cansou de ser secretário do Marcelo. Alexander, Alan Franco, Menino e Scarpa, e fica com Hulk e fica com Coelho para sair. A minha escalação, o Valor acertou em Mas cheio. é completamente Falou diferente do que eu falei. Entendeu perfeitamente Uma coisa que o falei, Elton... Vocês não deixaram o Elton concluir, você interrompeu o Elton, mas o que ele queria dizer mesmo, e provocar... Você e o Galante interromperam o Elton. Mas o que ele queria dizer mesmo, e provocar vocês dois, é que vocês dois olham para nossas câmeras aqui e vendem falsas expectativas para o torcedor do Atlético, quando vocês dizem que o Atlético será o campeão da Copa Sul-Americana. Por quê? Olha o que esse time... Ele deixou isso claro. Não. Ele falou assim, eu fico impressionado como as pessoas... Talvez não com essas palavras exatamente, mas ele quis dizer isso. Eu fico impressionado as pessoas colocando Fluminense e Atlético como potenciais finalistas de Copa Sul-Americana. Baseados em quê? Ou seja, você e o Breno Galante, que colocam e apontam o Atlético como campeão da Copa Sul-Americana, vocês brincam com o sentimento do torcedor. Vocês olham para a câmera aqui e brincam com o sentimento do torcedor. O Elton não quis dizer isso, porque ele é mais educado que eu. Eu sou menos educado que o Elton. Senador, não que minha mãe não tenha dado, eu que não aprendi mesmo. O problema é meu, não é dela. Ela me deu a educação toda e completa, ela e meu pai. Mas eu não quis aprender. Agora, você e o Breno, vocês brincam com o sentimento Thiago, do torcedor. Nós dois não brincamos, você não. E você. Sabe quem brinca? O Atlético que brinca. Vou te falar por quê. Porque vocês brincam, vocês brincam. Vocês vêm aqui e falam, vai ser campeão, vai ser campeão. Ontem na Esplanada, antes do jogo, torcedor. lá no canal do YouTube Breno Galante, eu entrevistei todos os torcedores. Sabe o que era? Era assim, quanto vai ser o jogo hoje? 2-0, 3-0, 4-0. Ninguém falou 1-0, ninguém falou que o Atlético tomaria o gol. Só o Eltinho falou Então 1-0. o que acontece? O Atlético vende para o seu torcedor, por conta do seu elenco, que o Atlético vai sobrar contra o time do Godoy Cruz, que o próprio Elton falou que é a terceira prateleira. E a gente analisando, nós vamos pensar isso mesmo. Eu não vou pensar diferente. O problema é que quando o time entra em campo, você vê um primeiro tempo que o time está totalmente, mas isso a acontece marcação com que frequência, ajeita Breno? e você não vê o time se movimentando. Brenão. Você não vê os caras correndo, fazendo algo mais. Então, o time aceita. Mobilização. Aceita para Isso cima. mobilização. Se fosse o Flamengo ia aceitar? Não. Brenão, não. E isso- outra coisa, você pode ter certeza que você não vai assistir contra o Cruzeiro essa fronha que nós assistimos ontem no primeiro tempo. Mas isso acontece com que frequência? Peraí, irmão, você tá falando demais. Com que frequência a Você tá gente vê o falando Atlético muito. não Você tá sendo esse passando time? do ponto. Eu tô perguntando sério, com que frequência? Marcão, o pai dele. É Marcião, pô. Eu gosto de falar Marcão, ninguém chama Marcão é Marcião. irmão dele. Ô Marcão, então tá. Ô Marcião, ajuda nós aqui, filho. Dá um jeito. O que você quer falar? Você também tá falando demais Só hoje. para dialogar com o GC, os 11 do Atlético, ainda não encontrei a equipe titular. Esse para mim não é um problema, tá? Ele poderia mexer 3, 4 peças, 2 peças. O problema é ele não ter uma maneira do Atlético... Com a gente? Você vai conversar com a GC? Não, é porque é importante também para a dinâmica, bastante. Tá doidão É hoje. alguém que está de jejum há mais de 12 horas fica nesse estado. Então, o problema para mim é o Atlético não ter uma identidade. Hoje, beleza, igual o Breno falou, o torcedor atleticano tem uma expectativa do Atlético não sofrer contra o Godoy Cruz olhando para as peças. Mas hoje o torcedor atleticano, ele sente que o Atlético tem uma identidade, assim, de pelo menos fazer 5 jogos numa escala nota 6, nota 7? Não tem, né? Cara, baseado em quê? Baseado em quê que a gente pode chegar e falar, por exemplo, o torcedor atleticano que ontem deu entrevista pro Breno, lá na Arena MRV, de chegar e falar o Atlético vai fazer 3, o Atlético vai fazer 4. Eu falei 3 aqui ontem. Baseado Nossa, em quê? não interessa. Baseado O Elton em quê? tá Não familiar, interessa, irmão. baseado em quê? Mas o critério é problema meu. Gente, esse elenco funciona em campo. Esse elenco te dá atuações que você enche os olhos. Quantas atuações o Atlético teve de encher os olhos na temporada? Aí você pode pegar e falar assim, ó, vamos lá, o Cruzeiro, eu vou dar o exemplo do Cruzeiro, que aí mexe com todo mundo, até com quem tem em casa.
O Cruzeiro, ele te entrega atuações para você chegar aqui e ver um jogo e falar assim, vai jogar Cruzeiro e Grêmio. 3-0 pro Cruzeiro. Meteu 4. Porque é baseado no que esse time faz em campo. O Atlético até agora, em agosto que estamos, o Atlético não entregou futebol em campo para você ter base para falar algo desse jeito. Então, o que te leva a chegar aqui e dizer para aquela câmera ali que o Atlético vai passar por esse Cruzeiro que você acabou de falar? Porque foi o que você falou aqui. Eu tô te aplaudindo com o pé porque com a mão tô gravando essa aula. Baseado em quê? Que acha que o Atlético vai passar pelo Cruzeiro? Na mobilização que existiu mas aí contra o fica Flamengo. fácil. O meu argumento, então beleza. Então, esse. Quando eu falei que o Atlético vai ser campeão da Sul-Americana, foi baseado na mobilização. Em quem? Peraí. Tá Mobilização da Sul-Americana? Tá gaguejando por quê, irmão? Foi pros pênaltis contra o Bucaramanga. Não Fala Bucaramanga. Fala Bucaramanga pra mim. Você falou. Usa o critério? Fala pra câmera ali. Qual o critério que você usa pra falar que o Atlético vai passar pelo Cruzeiro? Você não falou desse jeito. Não. Quando eu cheguei, o que eu tô achando o que eu tô achando muito engraçado é o seguinte, no dia que eu cheguei aqui, falei assim, o Atlético tem obrigação de vencer o Bucaramanga. Você veio aqui e falou que eu tinha que respeitar o Bucaramanga. Agora você tá desmerecendo o Bucaramanga hoje. Mas no dia que eu vim aqui e falei, o Atlético tem obrigação de vencer o Bucaramanga. Aí você chegou e falou, não, tem que respeitar. Tá faltando o respeito dele. Não, eu concordo. Hoje você tá concordando comigo. É um bom time. Hoje você tá concordando comigo. É um bom time, a verdade é essa. Ele reclama e que pede não é. critério pra gente falar por que eu, por exemplo, disse que o Atlético vai ser campeão da Sul-Americana. Aí ele falou, mas ele disse que o Atlético vai passar pelo Cruzeiro, mas o Cruzeiro... Mobilização. Então é o seguinte, se não mobilizar, já era. Já era. Vale pro Cruzeiro também. Ou seja, se o Cruzeiro mobilizar, ele passa. Se o Atlético mobilizar, passa. Então qualquer time. Todo time vai passar Se quando não mobilizar. Se não mobilizar na Argentina... Se você não se mobilizar, você não vai dar um jeito. Por isso que o Cruzeiro é o favorito. É o seguinte, Por aí isso. fica fácil. Aí fica fácil. Porque o que é a tática do pastor Ezequiel aqui? O que ele fala? The King, the Power, the Off. É isso aí. The King, the Power, the Off. Aí ele vem cá e fala assim, ó. O Cruzeiro é favorito, mas o Atlético passa. Se o Cruzeiro passar, ele fala, eu avisei que o Cruzeiro é favorito. Se o Atlético passar, ele fala, mas eu falei que ia passar. Ué. Fica fácil. Ué. Fica fácil. E quem aprendeu comigo? Apostar desse jeito. E quem aprendeu comigo? Esse aqui é o cara que vai lá na loteria esportiva E quem aprendeu? mete um triplo. E quem perdeu? E depois Quem chega aqui aprendeu? falando, ó, acertei o resultado do jogo, claro, meteu um triplo, deixei de errar, não. Quem Empate, falou assim, sua ideia é vitória de boa, hein? ou vitória de Quem outro. falou isso? Não, Sua mas ideia é boa, hein? mas eu tô falando que vai ser campeão, por exemplo, da Sul-Americana, e você tá me cobrando Coitado. critério. Eu tô querendo Coitado. dizer qual é o seu critério. Você disse que quem vai ser campeão da Sul-Americana? Galudo! Cara, Galudo! Ei, Pino, e o pior? Vai Eu ser lamento. campeão da Sul-Americana e vai aos trancos e barrancos e nós todos, depois de cada jogo aqui, dando porrada Eu no te Cuca, acho um que não monstro. tem um time. Pera aí que você vai falar Eu te daqui a acho um pouco. monstro. Mas, ó, você tava lá no estádio, o que foi essa treta com essa torcida do Godoy Cruz aí? Ah, cara, argentino sempre tem, né, uma confusão, seja dentro de campo ou fora de campo. Eles gostam de uma coisa, né? Não adianta. Só vem pra infelizmente. causar baderna, Tem galera? briga só no futebol argentino, é impressionante. Não, tem briga em tudo quanto é lugar, mas o argentino ele Não. tem essa coisa, né, Ah, cara, de criar só um o futebol caso. argentino. É uma rivalidade, cara, É infelizmente. impressionante. Mas aí, como é que começou? Eles começaram Não, a não bater no sei como segurança? começou. Como é que você não sabe? Quando eu vi- Então tem nada pra você falar, não. Não, é porque- Você pediu a pessoa errada. Pediu a pessoa errada. Foi uma Nada briga pra você generalizada com Então, peraí, seguranças. ó, então pode falar com aí, ó. seguranças Fala aí. e torcedores E do por quê? Godoy Cruz e Mas também por que começou? envolveu a polícia. E por que começou? Porque são argentinos. Porque Pode são falar. argentinos. Não. A simplicidade eu sua tô pra falando, explicar não, alguma não é coisa simplicidade, não. Porque o jeito de tratar, você sabe como eles são. No Tá Brasil, gente, não existe briga, tá? Não, os argentinos são dóceis. Eles não são existe dóceis, eles briga. pedem educação, eles pedem tudo por favor. A gente sabe como eles que são. gracinha. Tá certo. aí, as imagens falam por si. Confusão Os generalizada. errados sempre são os seguranças. Esse é o problema. Eles são errados, os Esse é o seguranças são problema. errados, tá certo? Esse é o grande problema. Ninguém os seguranças eles chegam batendo ali. Porque, ó, agora eu vou dizer aqui, eu vou dizer aqui o que eu recebi de um torcedor que estava na arquibancada, tá? Eu não recebi isso da polícia, de colega da imprensa, de um torcedor do Atlético que viu o início. O início foi, segundo ele, os relatos é de que os torcedores do Godoy Cruz começaram a provocar os seguranças privados. E aí, essa provocação acabou virando luta corporal.
Os seguranças foram tentando tirar eles dali, afastar um pouco e tal, e eles vieram para cima, e aí começou isso que nós estamos assistindo. Eu não posso crer nisso de acordo com o advogado Elton Novaes. Até então a polícia não havia chegado. Segundo o relato desse amigo meu que estava lá, que aliás está assistindo a gente aqui, perguntou que hora que a gente ia falar desse assunto. Argentino, seu amigo. Brasileirão. Então é o seguinte, ele disse, Everton, e aí, quando os seguranças chegaram e começaram a trocar porrada, a polícia ainda não estava. Depois a polícia chegou, e a gente está vendo ali até um policial ali só, não é? Não, tá Ah, vendo? nessa imagem aí tem um policial só. Ah, eu tô vendo um só. E os Tem seguranças um. privados. Teve um segurança privado que... Dois policiais ali agora. Até no outro segurança. Acabou de aparecer 2 policiais. Então, segundo o que me disseram, foi isso aí. Começou a porradaria entre torcedores do Godoy Cruz e seguranças privadas, depois a polícia chegou para acabar com a confusão. Agora, de fato, eu não posso acreditar que o problema esteja com seguranças. Até porque... Diante dos relatos. Até porque na semana passada o Flamengo veio aqui. Você quer uma rivalidade maior do que Atlético e Flamengo? Não teve isso aí. Não só não teve, como o Flamengo soltou uma nota agradecendo a polícia, Agradecendo todos a eliminação. aqui, pelo tratamento que foi dado a eles. Obrigado, Não sei se você viu isso. O Flamengo trouxe. Eu nunca tinha visto isso antes. O Flamengo agradecer pela segurança que foi colocada a eles aqui, porque sempre teve um problema de que estão fazendo isso para sacanear. Então quem é o causador da confusão toda de ontem? Fala a verdade. Mas vamos lá. Eu quero assim, Gente, mas essas brigas quem desse são os jeito aconteceu. responsáveis? O Fluminense. Os argentinos. Você tá certo, Breno, eu tô com você. Thiago, o torcedor do Fluminense, naquele jogo que o Atlético eliminou o Fluminense da Libertadores, quebraram a arena. Eles são argentinos? Então Eles não quebraram a arena, coloque não nas lembro. costas de uma identidade. Mas um acontece país. muito mais Pô. quando vem os argentinos aqui, Elton. Você sabe disso. o Elton Porque tá os caras são defendendo, sangue deixa ele quente, defender. eles vêm pé da vida, eles ficam Sangue pé da quente vida. brasileiro também é, Mas pô. eles são mais que a gente. eu Porque eles acho estão que- Aqui, mais... lá no Rio de Janeiro, recentemente, foi a torcida do Penharol, quebrou tudo, tocou fogo em Isso, moto lá. Penharol. O Penharol, né? E eles são uruguaios, tá? O Penharol é só- uruguai. Não é só Não, argentino. todo mundo é argentino. É que Porque saiu daqui é argentino. É que é o seguinte. Olhou pra baixo, tem todo mundo é gente, argentino. tem gente boa e gente desgraçada em qualquer ambiente. Qualquer lugar, Na pô. arquibancada, no meio de torcida organizada, no meio de torcida, sabe aquele cara que não é da organizada, mas fica lá e põe no Instagram assim, cidadão de bem, etc e tal? Pois é, dentro de clube tem gente vagabunda, né? Grosseira, escrota, desleal, injusta. Dentro de clube tem, então tem pra todo lado. Mal O ambiente de agradecida. trabalho é assim, mal agradecida, né? Pois não, você chamou, você tem prioridade pra mim. Não, eu vou só usar uma palavra que a gente já utilizou bastante no programa de hoje. Quando o Breno fala do jogo entre Atlético e Flamengo, pela rivalidade, e aí eu não estou justificando, tá? Arruaceiros, sejam argentinos, uruguaios, brasileiros, eles têm que ser colocados no seu devido lugar. Exatamente. Só que, com certeza, a mobilização das seguranças, repito, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a responsabilidade pelas cenas lamentáveis que estamos vendo são dos seguranças. Eles estão lá para fazerem o trabalho deles. Talvez, caso o Atlético siga na Copa Sul-Americana, enfrentando um outro adversário do nosso continente, é preciso que, se foi feita uma mobilização em termos de seguranças, dos seguranças, da polícia, para um Atlético e Flamengo que a gente sabe da rivalidade, não precisa de ser do mesmo tamanho contra o Godoy Cruz. Mas, às vezes, eu fico com a impressão que a gente acaba, assim, como é que eu vou dizer? Você acaba subestimando a capacidade que esses jogos têm de também acontecerem arruaceiros, em pequenos números, enfim. Atlético e Flamengo, pelo volume que vem de... torcida do Flamengo vai pelo Brasil afora, a rivalidade histórica. Então, repito, quando eu estou dizendo isso aqui, para deixar claro, eu sei que vai ter gente no chat falando que eu estou parabenizando os argentinos pela confusão, porque, infelizmente, como eu já disse também, a gente é responsável por aquilo que fala. A compreensão fica a critério de cada um. Mas, de repente, também, já que o Atlético serviu de exemplo nesse jogo contra o Flamengo, que em outros jogos também a mobilização, de uma maneira geral, seja permitida, porque quem quer fazer confusão, independente da nacionalidade, tem que estar longe do estádio de futebol. O HG Não, mas agora... peraí, só uma coisa. A forma como fizeram ali é reação. Independentemente da nacionalidade, se é argentino, se é chileno, eu até achei um cara que gosta menos de alguém do futebol argentino que eu, que é o Breno. Percebi isso hoje. E olha que eu fico provocando aqui o tempo inteiro o futebol argentino. Mas enfim, independentemente da nacionalidade, cara, o que os seguranças fizeram ali é reação.
Os caras estão ali, sei lá, apanhando. Eu não citei monte sobre de a coisa. reação deles, Thiago. Não, O que eu sei disse disso, eu tô é de um dizendo maior isso. cinturão. Eu entendi o que você quis Isso, dizer. um maior mutirão. Só tô Mais defendendo seguranças, a ação mais de polícia. ontem. E aí tô defendendo os seguranças. Não tô defendendo o clube de futebol nenhum. Tô defendendo os seguranças especificamente de ontem. Eu gostaria também que tivesse muito mais polícia, muito mais seguranças. Esse é o ponto. Principalmente Porque o arruaceiro, jogos... ele se inibe. Exato. A hora em que ele jogos olha e como vê esse. assim, olha, pensando bem, são 15, 20. Por que aí, Nós velho? somos em quanto? 30? Vamos? Desculpa, o cacetete é pro cara, de fato, coibir o que tá acontecendo de errado ali. Eu fui ano passado, esse ano, ano passado. Fui ano passado, Cruzeiro e Lanús, eu fui ao estádio, eu fui à Arena em Atlético e Bom River demais, Plate. River Plate, né? Fui em outros jogos, eu não me lembro agora. Cruzeiro e Boca, acho que você foi, não foi? O próprio não me lembro. Cruzeiro e Boca, acho que você foi. Atlético e Flamengo. Então estive em alguns desses jogos aí. E não vi isso aí acontecendo. Então nós estamos falando da torcida do River Plate, argentino. Sim. E nós estamos falando da torcida do Flamengo, que inclusive emitiu uma nota aí. Do Lanús. Uma nota agradecendo. Do a Lanús. torcida do Lanús no Mineirão, eu estava no Mineirão lá e reparei bem, eu não vi nada disso. Então isso aí são fatos que ocorrem com uruguaios, argentinos, chilenos e etc e tal. Nesse caso de ontem, esse amigo meu falou que os torcedores do Godoy Cruz começaram a provocar os seguranças e os seguranças responderam. A princípio, só eles, depois a polícia chegou para dar uma acalmada. Isto posto, Caio César